Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou liberando aqui para vocês uma aula completa dos mestres do Enem, que é a aula de macetes de matemática, essencial para você fazer mais questões, mais acertos em menos tempo, até resolver algumas questões que você não sabe o jeito certo de fazer, não sabe nem por onde começar. Dá para aplicar esses macetes e acertar muito mais questões no Enem de Exatas, que vai ser agora nesse próximo domingo. Espero que vocês gostem dessa aula de macetes, é uma das aulas que eu considero essenciais para vocês irem fazer o melhor Enem das suas vidas. E, pessoal, lembrando, da nossa queridíssima ação Vintão para ficar aprovadão. Humberto, o que é Vintão para ficar aprovadão? Se você mora no mundo da lua e você não sabe a ação Vintão para ficar aprovadão, é o seguinte, pessoal. Liberei uma semana de acesso aos mestres do Enem completo, com todas as aulas de matemática, física, química e biologia, por vintão. R$20 vocês têm acesso durante uma semana. É claro, gente, é óbvio que não dá para assistir todas as aulas da plataforma, mas a metodologia dos mestres do Enem é feita para ser mais intensiva, então nesses poucos dias que vocês têm até domingo para fazer o Enem de Exatas, dá para vocês assistirem pelo menos uma, duas aulas por dia e vai dar para fazer uma mega revisão que nem a gente fez, eu acho que foi no ano passado, ou tem 2 anos. Eu fiz uma ação de Black Friday e a galera entrou faltando um mês pro Enem e temos até alguns aprovados em medicina que entraram faltando um mês pro Enem nos mestres. Agora, claro, não dá tempo de assistir a todas as aulas, mas as aulas que vocês assistirem com certeza vão ser um grande diferencial para vocês fazerem o Enem. A metodologia dos mestres, se você não conhece, se chama metodologia holística e a proposta é ser mais direto ao ponto para que em menos tempo vocês aprendam mais conteúdo e consigam fazer o melhor Enem das suas vidas. E vai ser um grande prazer poder ajudar vocês nessa conquista tão importante que é entrar na faculdade. Gente, espero que vocês gostem dessa aula de macetes, foi feita com muito carinho, junto com todas as outras aulas também dos mestres do Enem. E é isso, pessoal, façam o melhor Enem das suas vidas, vou estar aqui torcendo por vocês e no domingo vamos postar o vídeo falando o que eu achei do Enem, Sempre a gente faz isso e vai ser um prazer ter vocês lá também. Valeu, boa aula! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, vindas à última aula que eu estou gravando aqui para o curso. Passarinho lá fora está muito feliz, também estou feliz, porque já tem todas as aulas, já tem a resolução das questões, já tem a aula 10 do Fredão, só faltava essa aula de macetes daqui e finalmente estamos conseguindo. Trouxe para vocês 4 macetes que eu usei bastante ao longo dos meus Enems, que eu usei para acertar algumas questões sem necessariamente saber o jeito certo de resolver, ou responder de um jeito mais rápido do que se alguém fosse fazer pelo método convencional. Então eu trouxe esses 4 macetes para vocês aqui de matemática. 2 macetes eu nunca falei lá no canal, então vão ser macetes inéditos aqui para vocês. E 2 macetes eu já comentei lá no canal, só que eu trouxe algumas outras questões para a gente embasar e aprofundar melhor esses métodos. Os macetes vão ser... Não vou falar os nomes, a gente vai falando ao longo do vídeo mesmo. Tem 4 macetes de matemática e um 5º macete de física que eu expliquei já lá no canal. Eu vou deixar como material complementar aqui pra vocês. Tá cheio de material complementar, vocês vão perceber. Nesse vídeo daqui, é no canto esquerdo, quer dizer, no canto direito, tem alguns vídeos que tá escrito material complementar. Assista esses vídeos também, porque são macetes que eu usei com questões que eu já tinha colocado lá no YouTube. E aqui eu trouxe questões diferentes para vocês, e esse macete de física, que é o da análise dimensional, vou deixar aqui como um 5º macete bônus para vocês. Vamos começar com o que eu acho mais legal de todos. Tem o macete da tentativa e erro, que eu vou deixar para o fim, que é um pouquinho mais complexo, só que esse macete é o inédito, nunca cheguei a falar lá no canal, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Chamei de macete micro-macro. É um nome meio esquisito, mas convenhamos, mestres do Enem também é um nome meio esquisito, então você vai ter que se acostumar ao nome micro-macro. Como funciona? Qual que é o princípio desse macete micro-macro? Quando você vira um número muito grande lá na questão do Enem, quando você vê situações que envolvem muitos elementos, você para e pensa para o micro. Você tenta encontrar uma lógica para o pequeno e depois você extrapola a lógica para o grande. Usei esse macete do micro-macro em 2 questões. Por que eu estou segurando o pulso? Não sei. Em 2 questões do Enem 2019 e acertei essas 2 questões sem necessariamente saber o jeito certo de resolver. Sempre que você tiver dúvida de alguma lógica, você não tiver 100% confiante, esse macete vai ser para você. Então vamos trazer a primeira questão que eu acertei no Enem 2019 por meio desse macete. Dá uma olhada.
Essa questão daqui a gente vai ver lá na parte das difíceis, na aula 9, que ela foi relativamente difícil sim, a gente tinha que entender da análise combinatória, da combinação, mas se você viu a aula 5, você viu as duas partes da aula 5, você já saberia mais ou menos como se desenvolver. É aquele mesmíssimo caso dos sinais, verde, vermelho e amarelo, só que aqui eu tenho que pintar esses vagões de certas cores. No fim das contas, eu tenho aqui, por exemplo, 4 vagões, são 12 vagões, eu quero jogar esses 4 vagões nos 12 aqui. Eu quero simplesmente pintar 4 vagões. A ordem não importa, porque todos os 4 vão ser vermelhos de qualquer jeito. Então, se a gente fosse fazer do jeito que a gente já sabe lá da análise combinatória, iria colocar combinação de 12, porque são 12 casinhas 4 a 4. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente iria multiplicar pelo restante. Eram 12, né? Já usei 4, agora eu tenho 8. Então eu vou ter uma combinação de 8, 3 a 3, para pintar os vagões restantes. Depois uma combinação do que restar, olha só, 5, 3 a 3. E por fim a combinação de 2, 2 a 2. Isso daqui eu não vou explicar exatamente, porque a gente vai falar lá já na aula 9, que é das questões difíceis. Eu expliquei passo a passo essa questão daqui. O macete é o seguinte: lá na hora do Enem, me deu um branco, eu não lembrava das fórmulas, eu não sabia se era para ser isso daqui, tipo, de 12 a 4 a 4, depois do que faltava 3 a 3, depois do que faltava 3 a 3, depois do que faltava 2 a 2. Eu não sabia isso, tipo, me deu um branco lá, eu não sabia se era para ser essa daqui a resposta, ou se seria de 12 4 a 4, vezes de 12 3 a 3, vezes de 12 3 a 3, vezes de 12 2 a 2. Tipo, sem subtrair aqui. Aqui eu coloquei, tipo, a combinação do que sobrou, né, dos 8 vagões que sobraram após pintar 4, 3 a 3. Aqui do que sobrou, 3 a 3, e do que sobrou. Mas eu estava em dúvida se era isso daqui ou isso daqui. E tem as duas alternativas, né? A letra A tá colocando isso daqui e a letra E tá colocando isso daqui. Eu não sabia lá na hora qual dos dois era. Se você entende um pouco de análise combinatória, tá óbvio que é essa daqui, não essa daqui. Mas pode ser que dê branco em você não saiba. O macete do micro-macro é o seguinte: 12 vagões é muita coisa. 12 é difícil demais de eu pensar. Eu vou pensar se fossem, por exemplo, 4 vagões. Se fossem 4 vagões, e ao invés de 4 cores diferentes, que é muito complexo, vou pensar para 2 cores. Vamos lá. Caiu a caneta aqui. Vamos fazer de conta que eu tenho que pintar 2 vagões de azul, 2 azuis e 2 vermelhos. Faz conta. 2 vermelhos. Se eu descobrir, isso daqui eu consigo descobrir todas as possibilidades, né? É simplesmente eu ir escrevendo e vendo qual a quantidade de possibilidades. Se a lógica que realmente for a verdadeira for essa primeira, qual vai ser o meu resultado? Vai ser combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação do que sobrar, 2 a 2. Se for isso daqui mesmo, vai ser esse daqui o meu resultado. Mas, se for isso daqui, né, se essa daqui for a resposta certa do meu exercício, eu vou calcular combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação de 4, 2 a 2. Não do que sobrou, do total de 4, 2 a 2. Isso daqui são números diferentes. Então, se eu descobrir todas as possibilidades de colocar esses 2 azuis e os 2 vermelhos, vai ter que dar um desses dois. E aí eu vou descobrir qual dos dois é a resposta certa. Vamos lá, reescrevi aqui só para deixar claro que essa primeira opção é fazendo a combinação do que sobrar pelo número de vagões, do que sobrar pelo número, do que sobrar pelo número. E em vermelho é sempre a combinação de 12 pelo número de vagões. De novo, tá? É óbvio que a resposta é essa daqui, mas me deu branco lá na hora da prova. Pode dar branco em qualquer um lá na hora da prova. Então, se você pensar para uma lógica pequena e descobrir essa lógica, você consegue ter certeza da sua resposta e marcar com confiança. Então vamos lá, pensando para 4 vagõezinhos, 2 azuis e 2 vermelhos. De quantas formas diferentes eu posso colocar isso? Vamos fazer assim, azul, azul, vermelho, vermelho. Eu sempre começo tipo com os dois juntinhos, depois eu vou jogando esse um para lá. Vai ficar assim, azul, vermelho, azul, vermelho. Também posso jogar um para lá de novo, vai ficar azul, vermelho, vermelho, azul. Agora eu consegui todos já que tem o azul nessa primeira.
Agora eu vou jogar o azul para a segunda. Azul, azul, vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul. Agora eu vou jogar o azul para a terceira, vai ficar vermelho, vermelho, azul, azul. E eu finalizei. Não tem nenhuma outra possibilidade aqui desses vagões. Pode tentar se você quiser, mas o meu método de preencher essas casinhas é: eu coloco os dois juntinhos, depois eu jogo esse um para lá, depois um para lá de novo, depois eu volto. Aí eu jogo um para lá, depois eu volto e aí finalizou, né? Um, jogou outro. Começou agora a partir do segundo, joga um para lá e agora começa a partir do terceiro. Eu tenho quantas possibilidades aqui? 6. Qual desses dois me dá a resposta 6? A gente pode fazer os cálculos. Combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes, isso daqui é o próprio 1, né? A gente já concluiu lá na aula de análise combinatória que a combinação de um número por ele mesmo vai dar sempre igual a 1. Combinação de 4, 2 a 2, fazendo esse cálculo, você acha exatamente 6. Se você fizer esse cálculo de baixo daqui, você vai achar 6 vezes 6, que é igual a 36. 36 é muito maior, eu não conseguiria de jeito nenhum colocar de 36 formas diferentes isso daqui. A minha resposta é 6. Então a minha resposta é isso daqui. Então a lógica é fazer a combinação do total pelo número de vagões da primeira cor, vezes a combinação do que sobrar de vagões pela cor do segundo tipo de vagão. Então eu não vou fazer sempre combinação do 4, 2 a 2. Da mesma forma, eu não vou fazer a combinação sempre do 12 pelo número de vagões. Eu vou subtraindo. Já usei 4 aqui, vai virar então a combinação de 8, 3 a 3. Já usei mais 3, vai virar a combinação de 5, 3 a 3. Já usei mais 3, vai virar a combinação de 2, 2 a 2. E você tem certeza disso. Você tem certeza absoluta porque você encontrou a lógica do pequeno, do micro, e você extrapolou para o macro. Ainda não tem certeza absoluta? Tá bom, 4 é assim, muito pequeno. Você já descobre a resposta, tá? Mas vai que você queria ter certeza ainda mais que absoluta. Então tá, coloca uns 5 vagões aqui e joga uns 3 azuis. Faz de conta que eram 3 azuis e 2 vermelhos. Aí você vai descobrir a quantidade total de vagões. Vamos fazer aqui, não vou fazer mais passo a passo. Eu vou mostrar todas as possibilidades aqui para vocês. Ok, escrevi todas as possibilidades aqui e percebe, não é um macete para você responder mais rápido, mas é um macete para você acertar a questão. Se você estivesse em dúvida entre esses dois aqui, você não iria chutar. Você está com tempo lá na hora da prova. Você já usou outros macetes que eu vou falar ao longo desse vídeo aqui para responder mais rápido, para acertar mais questões. Você está com tempo de responder essa questão daqui, que já é até um pouco mais difícil. Então nem vai valer tantos pontos pela TRI assim. Mas para um curso concorrido pode ser o diferencial. Essa questãozinha aqui pode ser o diferencial entre a aprovação e a reprovação. Você não vai contar com a sorte para marcar a resposta certa. Você quer ter certeza. Então, para ter certeza, eu recomendo esse macete aqui. Eu fiz de conta agora para 3 azuis e 2 vermelhos. Se a lógica azul aqui estivesse certa, eu teria que fazer a combinação de 5 vagões 3 a 3, vezes a combinação do que sobrou 2 a 2. Se a lógica do vermelho aqui estivesse certa, que é a que eu estava em dúvida lá na hora da prova, a resposta seria a combinação de 5, 3 a 3, dos 5 vagões 3 a 3, vezes combinação dos 5, 2 a 2. Eu não iria pegar o que sobrou, eu iria pegar os próprios 5 e fazer a combinação. Nem precisaria ter escrito tudo isso daqui, porque olha só, pela lógica azul aqui, seriam 10 possibilidades. Pela lógica vermelha, seriam 100 possibilidades. Você acha, de verdade, que é possível, com 3 azuis e 2 vermelhos, em 5 vagões, combinar de 100 formas diferentes? Convenhamos. É meio absurdo, né? É meio muito, é grande demais. Então só de você olhar para essa lógica aqui e ver 100, você já desconfiaria. Você já iria pensar, não deve ser isso daqui não. Não. Mas se você quisesse, você poderia desenhar todas as possibilidades e aí você ia ver exatamente 10. Beleza. A lógica azul é a lógica que está certa, então a resposta certa é 12, 4 a 4, vezes o que sobrou 3 a 3, vezes o que sobrou 3 a 3, vezes o que sobrou 2 a 2. Aquilo que a gente já tinha concluído na aula 5 de análise combinatória, mas agora com certeza absoluta, porque você desenhou todas as possibilidades.
Vamos aplicar mais desse macete micro-macro, agora uma segunda questão para vocês darem uma olhada. Ok, essa questão daqui era relativamente fácil de progressão aritmética. Se você sabia a fórmula da PA, você fazia direto. Eu não gosto muito de decorar fórmulas e tem muita gente que não memoriza a fórmula. Então, às vezes, isso pode confundir você. Eu geralmente não me sinto muito confiante e é normal, tá? Não se sentir muito confiante lá na hora da prova e pensar o seguinte: quantos postes exatamente tem do 80 ao 120? Muitas pessoas iriam pensar assim, poxa, tem até o 1380, né? Isso aqui é um poste, tá? São vários postes. A pessoa iria pensar, pô, é de um intervalo de 20 em 20. De 20 em 20 metros. Então, simplesmente eu vou pegar o final menos o inicial, 1380 menos 80, vai dar exatamente 1300, ou seja, aqui tem exatamente 1300 metros, e aí eu vou dividir pelo 20, né? Porque se é de 20 em 20, vou dividir pelo 20 e vou encontrar exatamente 65 postes. Eu não me sinto confiante fazendo isso daqui. Se você não viu nenhum problema nisso daqui que eu fiz, parabéns, você erraria essa questão. Porque a resposta não é 65 postes, tem 66 postes aqui. Pela progressão aritmética, você jogava na fórmula da soma da PA, quer dizer, o termo geral da PA, e você encontrava, né, a sua resposta. Eu não sei a fórmula de cor, então lá na hora do Enem eu teria que pensar o seguinte, e não precisa se preocupar em ter que pensar desse jeito, em contar nos dedos e seja o que for, preocupe-se em acertar a questão. Eu não sei quantos postes tem de 80 a 1380 e eu me recuso a escrever todos os números aqui no cantinho da minha página. Vai escrever 60 e tantos números. Então, para evitar eu escrever todos os números, eu penso o seguinte, vou pensar do 80 pro 140. Vamos fazer de conta, pro pequenininho. Do 80 pro 140. Exatamente 60 metros. Quantos postes tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, ok. Para 60 metros eu tenho 4 postes. Ou seja, se eu fizer essa divisão aqui pelo 20, né? Que é de 20 em 20, eu vou encontrar 3. Mas são 4 postes. Agora eu tenho a confiança, porque se eu fizer essa minha divisão por 20 aqui, porque é a quantidade de metros, dividido de 20 em 20, simplesmente fizer a divisão, esse meu número aqui não é o número total de postes. Esse número aqui não é o número total de postes. O número total de postes é 4, não 3. Então, o número total de postes é 66 e não 65. Você poderia até continuar para tipo 1 mais, só para ter certeza absoluta. Tipo, até 160 metros. Você iria saber que a distância seria de 80 metros, dividido por 20 daria 4. E o número total de postes é 5. Então o número total de postes é sempre 1 a mais do que essa divisão daqui. Por quê, né? Faz até sentido. Porque tem poste nas duas pontas. Então, ao você fazer a divisão por 20, você na verdade estaria considerando só o que está entre esses, então você estaria desconsiderando um dos postes da ponta. Mas, para eu ter confiança lá na hora da prova, para eu ter certeza absoluta de que eram 66 postes e não 65, eu fiz esse macete aqui do micro-macro. Seria só multiplicar por 8.000, que é o preço de cada poste, e você encontraria a sua resposta. No meu caso, eu me sinto confiante fazendo isso. É tipo uma rodinha na hora de fazer a prova, porque às vezes eu posso errar besteira, eu erro muita besteira lá na hora da prova, então para garantir que eu não vou errar essas coisinhas bobas, eu gosto de experimentar pro pouco para depois extrapolar pro grande. Encontrar uma lógica no pequeno para depois extrapolar pro grande. Teve outra questão do Enem 2019, nesse último Enem, que eu acertei usando esse macete, e eu vou falar também na resolução de questões difíceis, na aula 9, que foi a questão dos canhotos. Não vou falar bem a fundo aqui, mas vale a pena dar uma pinceladinha rápida. Nessa questão daqui, não vou resolver com vocês aqui agora, vocês vão ver lá na aula 9, não vou ficar repetindo. Mas eu usei esse macete pensando assim, tá, beleza, são 8 amigos para formar 4 duplas. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Nossa, como é que eu vou encontrar uma lógica nisso daqui? Eu não estava conseguindo descobrir de jeito nenhum uma resposta para essa questão. Então eu pensei, 8 amigos é muita coisa.
Vou pensar para 6 amigos. Vou pensar para 6 amigos e 3 duplas e ver se eu encontro alguma lógica nisso daí. Consegui encontrar uma lógica para 6 amigos e 3 duplas e eu extrapolei essa lógica para os 8 amigos e 4 duplas. Encontrei a lógica no pequeno e descobri a lógica para o grande. Eu poderia até fazer para 4 amigos e 2 duplas. Ficaria até mais fácil de eu descobrir uma lógica aqui para depois extrapolar. Percebe? Não vai ser o mesmo resultado. Que nem lá no negócio dos vagões, o resultado não era combinação de 4, 2 a 2 vezes combinação de 2, 2 a 2. Mas eu encontrei a lógica naquele exercício. Ao encontrar a lógica, eu consigo aplicar essa mesma lógica na minha resposta do exercício de verdade. Isso daqui facilitaria o seu cálculo, você encontraria algum padrão, alguma lógica mesmo, que iria te permitir aplicar esse mesmo padrão lá na questão grande. Vamos colocar assim. Vocês vão ver a resolução dessa questão na aula 9, das questões difíceis. Vocês vão ver que eu apliquei exatamente esse macete daqui. O próximo macete é o que eu gosto de chamar de macete de faz de conta. Você vai fazer de conta alguma coisa para evitar ficar usando com incógnitas, x e y, usar letras ao invés de números. Quando o exercício não te der todos os dados e simplesmente falar que um é o dobro do outro, ao invés de você colocar x e 2x, você pode colocar tipo 10 e 20 e fazer os cálculos em cima disso. Fica muito mais fácil do que você usar incógnitas. Eu detesto ficar usando letra. Sempre que possível, eu o substituo por um número qualquer. Tem até um vídeo meu lá no meu canal do YouTube, que é tipo de 4 ou 5 anos atrás, pelo menos, que eu falei assim, como resolver questões de IME-ITA sem saber a matéria. Aquele vídeo, assim, bombou na época e as pessoas falavam, como assim, Roberto? Você acerta, mas você não acertou do jeito certo. Porque era simplesmente, em questões de IME-ITA é até mais evidente isso, porque eles sempre falam tudo em forma de letra. Tipo, um é x, o outro é 2x, o outro é 3,7x. Vamos fazer de conta que um é 1, o outro é 2 e o outro é 3,7. Não precisa do x, não precisa dessas incógnitas, dessas coisas que só confundem a cabeça do aluno. Muita questão do Enem vai poder ser resolvida assim. Trouxe duas para vocês aqui. São duas questões fáceis, tá? Mas também dá para se aplicar em questões médias e difíceis, dependendo da situação. Trouxe duas questões aqui para vocês resolverem e a gente vai aplicar esse método do faz de conta, porque vai ajudar vocês a acertar algumas questões até mais rápido e com mais conforto e confiança do que se forem usar simplesmente um monte de letra. Dá uma olhada. Essa questão daqui seria fácil de você resolver. Você procura até algumas videoaulas de resolução na internet e você vai ver sempre esse mesmo método de resolver aqui. Tenho um terreno de 120 hectares com uma certa produtividade. E eu tenho um terreno de 40 hectares com 2,5 vezes essa produtividade. Se você fosse fazer pelo jeito convencional, do jeito certinho, usando esse P de produtividade, porque ele não te falou o valor da produtividade, só falou que um é 2,5 vezes o outro. Só falou isso, mas não falou qual que é a produtividade, não falou qual que é a produção total desses terrenos, não falou nada. Só falou que um é 2,5 vezes o outro. Então você iria colocar P de produtividade, 2,5P de produtividade, e iria pensar, tá, qual que é a produção total, ignorando esse que ele ainda vai comprar. Então você iria partir desse raciocínio aqui. Se P, que é a produtividade, e ele falou que é a produção sobre a área, eu iria descobrir que a produção é P vezes a área. Simplesmente joguei isso para cá. Por que isso seria importante? Porque ele está falando que eu quero aumentar a produção em 15%. Então primeiro eu tenho que calcular a produção total, a partir da produtividade, e depois ver o que seria esse aumento de 15%. Você iria pensar, poxa, beleza, qual que é a produção total aqui desse terreno, por exemplo? É 120 hectares, vezes a produtividade P, que eu não sei o que é o P. Me dá uma gastura só de ver letra quando não precisa ter letra. Né? Tipo, se você se sente confortável com letra, show de bola, parabéns. Detesto letra. Então só de eu ver esse P aqui, pensando, P e X, eu já fico meio esquisito. Dá um negócio no estômago. Mas tá, qual que é a produção desse meu terreno aqui? É a área vezes a produtividade. 120 vezes a produtividade. Esse terreno vai me dar isso de produção. Se a produtividade for 2, por exemplo, a produção vai ser 240. Se a produtividade for 5, por exemplo, vai ser 600 toneladas. A depender do P, a minha produção vai variar.
Da mesma forma, qual que é a produção desse meu terreno de 40 aqui? É a área vezes a produtividade. A produtividade é 2,5, vai multiplicar, você vai encontrar 100. 100p mais 120p é o total, é 220p. Eles querem um outro terreno aqui com produtividade igual à do menos produtivo, ou seja, produtividade igual ao P. Logo, eles querem colocar um novo terreno que me dê um incremento de 15% na produção total. Qual a produção total? 220p. Mais 15%, 253p. Então, quanto que eu tenho que ter aqui de área para me dar exatamente mais 33p de produção? Era 220, mais 15% deu 253. Então, esses 15% são exatamente os 33p de produção que eu quero para o meu terreno novo. Se a produtividade é exatamente o P, P vezes a área, que é o X, é igual a 33P, logo X é igual a 33. Você usou um P aqui, você usou letra, você usou uns negócios que é totalmente desnecessário, sabe por quê? Como ele não te falou qual que é a produção, como ele não te deu essa informação, seria muito tranquilo você só fazer de conta que P era alguma coisa. Você poderia simplesmente fazer de conta que a produtividade era 1, ao invés de P. Se eu jogar que a produtividade é 1, quanto que tem a produção nesse meu terreno aqui? 120 vezes 1, 120 toneladas. Se a produtividade é 2,5 vezes isso, faz conta que é 2,5. Não precisa pensar em P. Ah, Humberto, mas se a produtividade for 5 e essa daqui for 2, ou essa for 7,5 e essa for 3, pode ser também. No fim, você vai encontrar o mesmo resultado. Estou fazendo de conta um número simples, um número fácil aqui para mim, porque isso vai me ajudar a facilitar. Se a produtividade é 2,5, a produção é 100 toneladas. E esquecendo esse negócio de P. Então a minha produção total é o quê? 220 toneladas. Eu quero um aumento de 15%, ou seja, 15% disso é exatamente 33 toneladas. Percebe que é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que esquecendo esse negócio de P. P de produtividade me confunde, me deixa doido. Então eu quero mais 33 toneladas de produção. Se o meu novo terreno tem produtividade 1, ou seja, exatamente a área vai me dar exatamente a produção, se eu quero 33 toneladas, eu preciso de quanto de área? 33. Então x é igual a 33. Me ajuda a esquecer esse negócio de P. Esse negócio de incógnita. Isso de o exercício não te dizer exatamente o valor, só falar em porcentagem, só falar da relação de um para o outro, faz de conta que é um número. Faz de conta que é um número que você vai encontrar a sua resposta muito mais tranquilamente. Tem um outro exercício que foi facinho, lá do Enem 2019, desse último, mas que por ser em porcentagem, ao invés de ser em um valor específico, poderia ter complicado as pessoas. Dá uma olhada e tenta usar esse macete do faz de conta para responder. Essa daqui também era uma questão fácil, mas que por colocar em porcentagem e depois em fração e colocava tipo do total, mas sem dizer qual que era o total, pode deixar algumas pessoas confusas. Eu não gosto quando eles não falam. Tipo, eles só falam, ah, é tantos por cento de um certo valor, só que não fala qual que é o valor. Para evitar esse tipo de abstração que às vezes confunde as pessoas, faz de conta, velho. Faz de conta que o negócio custa 100 reais. Geralmente, quando você está falando de porcentagem, facilita você colocar como múltiplos de 100. Então faz de conta que o total é 100. Ao invés de 1/5 do total, aí você tem que converter para porcentagem e tal, e tal, e tal. Não, já vai direto, 1/5 de 100. 1/5 de 100 é 20. Faz o cálculo, né? 1/5 vezes 100, 20. Logo, quanto falta para chegar no valor total do meu objeto? Já foi 20. Para chegar a 100 reais, faltam 80. Então, 80 de 100 é quantos por cento? 80 de 100 igual a 80%. E essa é a sua resposta. Você não precisaria pensar, ah, vamos converter 1/5 para porcentagem e aí iria dar 20%. Logo, para concluir o 100%, eu preciso de 80%. Faz conta que é um número qualquer. Você poderia, tipo, 1/5 de, sei lá, 200.
Você poderia jogar qualquer número aqui, você iria sempre, como está sempre fundamentado nessa ideia de alguma coisa do total e alguma coisa do total, não importa que valor você coloque como total, você vai sempre encontrar o mesmo resultado. 1/5 de 200 dá 40. Logo, para fechar o preço total do objeto, eu preciso de mais 160. Eu posso pagar até 160 de recompensa. Quanto é 160 de 200? 160 de 200 também é 80%. Não importa qual valor você coloque no total, como ele não falou qual era o valor do total, como ele não falou qual era o valor da produção total lá dos terrenos, você pode supor como se fosse qualquer coisa. Isso vai facilitar muito o seu cálculo, vai tirar a abstração da hora da matemática e vai acelerar até para as pessoas que têm muita dificuldade com letras, com entender o que a letra significa. Acho que isso daqui traz mais para o concreto e te ajuda a ter mais confiança até para responder algumas das questões. O terceiro é um macete que dá mais para falar do que explicar para vocês, e no material complementar vai ter um vídeo bonitinho. Esse eu já expliquei bastante lá no YouTube, então se vocês tiverem interesse de ser mais a fundo, com muito mais exemplos de questões, pode ver o vídeo. Eu acho que tem tipo uns 10, 12 minutos, é bem tranquilinho, e é o método de como acertar mais questões no chute, né? Algumas pessoas falam, acertar no chute, Humberto, você está ensinando as pessoas a chutar? É importante, às vezes, a gente saber chutar, porque lá na hora do Enem, se a gente tiver pouco tempo, é bom a gente aumentar as nossas chances de chute. Eu fiz a análise para o Enem 2019 também, ao invés de só lá do 2018, que eu falei no vídeo, e manteve o mesmo raciocínio, manteve a mesma lógica. Eu falei lá que, no vídeo, que no Enem 2018 dá, sei lá, 20 e tantas questões, 3 ou 4 só tiveram como resposta o menor número ou o maior número das opções. As questões que têm como resposta números, cadê a prova aqui? Cadê o número? Tipo, A, B, C, D, E. As questões que têm como resposta números, e não tipo, qual país é mais desenvolvido? Ou coisas assim, né, que é mais em texto. As que têm como resposta números, tipo 1, 3,5, 12,7, 39,222 e 50. Faz de conta. As questões que as respostas são realmente só números, muito raramente a resposta vai ser A ou E. Muito raramente. Então, se você está com pressa lá na hora de fazer o Enem, e você não está conseguindo realmente, faltam tipo 2 minutos e você nem começou a questão, aí você, se for chutar, chuta uma dessas 3. Isso vai facilitar muito e vai aumentar suas chances de realmente acertar essa questão. Um segundo macete desse do chute, que eu falei lá no vídeo, só que no Enem 2019 não se concretizou tanto, foi que quando eu tivesse, por exemplo, 2 números muito próximos entre si, tipo 12, 12 e 13, alguma coisa assim, é muito provável que a resposta seja um desses dois. Muito provável, porque o Enem não se daria ao trabalho de colocar 2 números muito próximos entre si, tipo desperdiçar 2 alternativas, com números muito próximos entre si, assim, sendo que todos os outros estão muito afastados. No Enem 2018 isso daqui funcionou muito bem, só que no Enem 2019 quase não teve questões em que os números eram muito próximos. Tipo, realmente quase não teve questões em que dava pra você bater o olho e falar, provavelmente são essas duas. A dos números que letra A e letra E você praticamente já pode descartar, funciona ainda, tá? Se você tiver com dificuldade, você pode chutar uma dessas 3 que a sua chance de acertar é bem maior. Teve uma outra questão que eu vou explicar para vocês no método da tentativa e erro, que é o 4º macete que a gente vai demorar bem mais, tá? Porque é bem mais complexo, mas que resolve todas as questões, que também teve isso das alternativas, que a resposta justamente era de números que estavam muito próximos. Mas no Enem 2019 isso daqui já não aconteceu mais tanto, então eu prevejo que no Enem 2020 já não dê mais tanto para pensar nesse macetezinho daqui. Mas ele vai continuar sendo útil, o macete do chute, por causa desse 4º macete, que é o que eu quero me demorar mais, porque é um macete que vai garantir o seu acerto em algumas questões que você não faz ideia de como resolver. Vou explicar, eu acho que 3 questões aqui, tem que ver no roteiro se são 3 ou 4, mas vou explicar para vocês algumas questões que eu fiz para acertar no Enem sem saber a matéria. E é realmente sem saber a matéria, só por meio do método da tentativa e erro. E é nele que a gente vai se demorar um pouquinho mais a partir de agora.
O macete da tentativa e erro consiste em você fazer de conta, é quase o macete do faz de conta, só que fazer de conta que essas alternativas aqui são a resposta certa. Você não vai deduzir a função trigonométrica para procurar a resposta. Você vai olhar para as opções, e o Enem é uma prova de múltipla escolha, então sempre vai ter opções. Você vai olhar essas opções e ver qual que é a única que faz sentido. Você vai ver não só em função trigonométrica, eu vou trazer 4 questões aqui para vocês. Olhei no roteiro, são 4 mesmo. 4 questões que dava para você aplicar esse método da tentativa e erro. E tem muitas questões que dá para você fazer isso, porque o Enem é de múltipla escolha. Então, ao invés de eu fazer todos os cálculos e deduzir, eu olho para as alternativas e a partir daí eu já vou eliminando as que não fazem sentido. Vai ajudar esse macete da tentativa e erro, o lado chute que eu acabei de falar, porque quando a resposta for só números, é muito pouco provável que a resposta seja a letra A ou letra E. Então você já começa a experimentar a partir da letra B, C e D. Aí você consegue provavelmente acertar essa questão em menos tempo. Porque esse macete da tentativa e erro, apesar de ser garantido que você vai acertar, tipo, é realmente garantido, porque você está testando justo a resposta. Então, se você testar uma e não der certo, ela não é a resposta. Se você testar uma e ela der certo, ela é a resposta. Então é tipo, 100% de certeza que você vai acertar a questão se você usar esse macete daqui. Mas demora. Se você for testar cada uma dessas daqui, vai demorar bastante. Então você vai usar esse método só em último dos casos. Trouxe aqui para vocês 4 questões, mais questões vão ter no material complementar. E vamos lá, a gente vai começar a experimentar. Ao invés de pensar, isso daqui é uma função seno, isso daqui é uma função cosseno, vamos fazer de conta. Quando x for igual a zero, ou seja, quando o tempo for igual a zero, vamos experimentar aqui. Vamos colocar a função de zero igual a 80 vezes seno de zero. Vamos colocar. Vamos pensar, qual que é a função de zero aqui? Qual que é o valor da minha altura? Aqui é a altura, né? A altura da roda gigante quando o tempo for igual a zero. É 80 vezes seno de zero. E o que eu tinha falado para vocês? Sempre que tiver função trigonométrica, você desenha o ciclo trigonométrico no seu cantinho. Você desenha o ciclo assim e você pensa, poxa, tá, seno de zero. Qual que é o seno de zero? Seno de zero não é exatamente a projeção no eixo vertical? O ângulo zero não tem projeção no eixo vertical, então seno de zero é zero. Então a função de zero é igual a 0 mais 88. Procede? Procede. Quando o tempo é zero, a altura é 88? Então isso aqui ainda está valendo, ainda pode ser. Vamos experimentar para os outros. Função de zero é igual a 80 vezes cosseno de zero mais 88. Qual que é o cosseno de zero? É justamente a projeção no eixo horizontal. Então o cosseno de zero é justamente 1. 1 vezes 80, 80. Mais 88, 168. Tá aqui, tá certo? Não. Então não pode ser a letra B. Porque se eu substituir aqui, cosseno de zero vai dar 1. 80 mais 88 vai dar 168. Mas a função de zero não é 168. O y aqui é 88 quando o tempo é igual a zero. Então a função de zero é 88, não 168. Então posso eliminar B, porque B já me deu alguma coisa totalmente diferente. Não preciso me importar com qual que é a curva do B. Vamos cá. Função de zero. Vamos ver para o tempo igual a zero. 88 vezes cosseno de zero mais 168? Também não, né? Mesma coisa. Cosseno de zero é 1. 88 mais 168 não vai dar esse número aqui. Então não pode ser C. Vamos tentar para a letra D. Função de zero. Eu estou olhando para o ponto zero, depois eu vou olhar para o π sobre 2. Depois eu vou olhar para algum outro. Vou experimentando mesmo. Função de zero. Seno de zero. Qual que é o seno de zero? Seno de zero é zero. Então esse termo todo vai ser zero. Vezes cosseno de zero. Beleza, cosseno de zero é 1. 1 vezes 88 mais 0 dá no 88? Dá. Então pode ser que D seja a minha resposta. Vamos olhar para E. Função de zero igual a 88 vezes seno de zero mais cosseno de zero. Isso daqui vai dar 0. 168 vezes 1, cosseno de zero é 1. Então a função de zero é igual a 168?
Não, é 88. Então não pode ser. Já tenho só duas opções de resposta, só experimentando para o primeiro ponto. Já me eliminou muitas. Se eu tivesse com pouco tempo e tivesse que chutar, eu tenho certeza que a resposta é a letra A ou a letra D. Não pode ser de jeito nenhum B, C ou E. E a partir de agora a gente começa a experimentar outros pontos. Vou experimentar para o π sobre 2, tipo, função de π sobre 2 igual a 80 vezes seno de π sobre 2. O que é o π sobre 2? É exatamente o 90 graus, né? É exatamente o π sobre 2, o ângulo reto. Qual que é o seno do ângulo de 90 graus? É a projeção no eixo vertical, é exatamente 1. 80 vezes 1, 80. Mais 88 dá 168. Quando o tempo é π sobre 2, a altura é 168? Então pode ser que seja a letra A. Será que a gente consegue eliminar a letra D? Ainda não. Ainda vai dar certo, você vai ver. Função de π sobre 2, ou seja, quando o tempo é π sobre 2, seno de π sobre 2 e cosseno de π sobre 2. Você vai ver que vai dar exatamente. Cosseno de π sobre 2 é 0, então esse termo vai dar 0. Seno de π sobre 2 é 1. 168 vezes 1 vai dar certinho. Que droga, ainda não dá para eliminar. Continue experimentando, continue. Eu iria pensar agora, não vou pensar no 2π, porque o 2π é exatamente o zero. Com certeza vai dar igual. Então eu vou pensar para o π, ou seja, para o π, que é exatamente os 180 graus. Se eu substituir por π aqui, função de π, seno de π, função de π, seno de π, eu teria que encontrar a minha resposta. Na minha resposta certa, se eu substituir por π aqui, eu vou ter que encontrar de novo 88. Na errada, eu não vou encontrar. Vamos lá. Função de π, ou seja, quando o tempo é igual a π, qual que é a minha altura? Qual que é o seno de π? Π é 180 graus. Seno de 180 graus não tem projeção no eixo vertical, então isso daqui é 0. 0 mais 88 dá 88? Dá. Então essa aqui ainda está valendo, essa aqui ainda está dentro. Agora a gente vai eliminar. Olha só. Função de π é igual a 168 vezes seno de π vezes 88 cosseno de π. Seno de π é 0. Então esse termo aqui a gente já eliminou, é 0. Mas cosseno de π está para o negativo, né? O ângulo é exatamente 180 graus. Ou seja, o cosseno é menos 1. 88 vezes menos 1 dá menos 88. Então a função de π dá menos 88, mas não, a altura da roda gigante não vai para o negativo. Então só tenho como ser a letra A. Esse macete da tentativa e erro é excelente quando você não sabe o jeito certo de resolver. Você não sabe a função trigonométrica, não sabe deduzir a função trigonométrica. Mas te toma muito mais tempo. Vocês viram que eu fiquei testando uma a uma aqui, antes de a gente encontrar que a resposta definitiva e certa era a letra A. É certeza absoluta que você vai acertar essas questões por meio da tentativa e erro, mas vai te tomar tempo. Então realmente tem que ser a sua última da última opção, porque senão você não vai ter tempo de fazer todas. Vou te trazer mais três questões aqui que dá para aplicar o método da tentativa e erro. Infelizmente eu errei duas, porque, pois é, né, eu não segui o meu próprio macete, mas que dava para ter acertado se eu não tivesse sido arrogante na hora da prova. Eu vou explicar para vocês a arrogância. Dá uma olhada. Essa questão eu errei, vocês vão ver por que eu errei essa questão lá na aula 9 de resolução de questões difíceis, mas essa daqui dava para você acertar também pelo macete da tentativa e erro, porque ele estava simplesmente te dando um enunciado, te dando informações e perguntou qual é o valor que uma máquina específica vai ganhar. Ele te deu algumas condições no enunciado e te pediu para fazer um cálculo. Ao invés de fazer os cálculos em cima das condições, vamos fazer de conta que uma dessas é a resposta e ver se ela se enquadra no que o enunciado nos falou. Falou que o preço que as três vão ganhar somadas é 31 mil. E falou que os preços são inversamente proporcionais à idade dessas máquinas. A minha pergunta é, quanto que ganhou a máquina de mais idade? De 5 anos. Então como que a gente resolveria essa questão pelo método da tentativa e erro? Primeiro, a gente assumiria que ela ganhou 3.100,
depois 6.000, depois 6.200, depois 15.000, depois 15.500. E aí a gente iria ver qual dessas respostas só tem uma que vai se enquadrar em tudo que o enunciado falou. Falei para vocês o seguinte, que muito pouco provavelmente as respostas sejam o menor ou o maior número de todos. Então não vou começar a experimentar pelo 3.100 e pelo 15.500. Vou começar a experimentar pelo 6.000, 6.200 e 15.000. A resposta certa é 6.000, então eu vou deixar ela para o fim. Vou mostrar para vocês, se vocês pegassem uma alternativa errada, como daria realmente errado os seus cálculos. Vamos fazer de conta que é 15.000. Vamos fazer de conta que a máquina de 5 anos ganhou 15.000 reais. Então vamos lá, 15.000 reais. E sabe-se que esse valor é inversamente proporcional à idade. Então, poxa, se a idade dessa máquina de 2 anos aqui é 2/5 da idade de 5 anos, porque multiplicou por quanto de 5 para 2? Você poderia fazer, né? Tipo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Ou seja, aqui dividiu por 2,5, ou multiplicou por 2/5. Você também poderia colocar assim, dividir por 2,5 ou multiplicar por 2/5 dá na mesma. Poderia pensar de qualquer forma. Se a idade do 5 para o 2 dividiu por 2,5, o preço que a segunda máquina vai ganhar vai multiplicar por 2,5. Porque são inversamente proporcionais. 15.000 vezes 2,5 vai dar 30.000 mais 7.500, 37.500 reais. Se atendesse a tudo que o enunciado falou que as três somadas davam 31.000. Mas também que são inversamente proporcionais. Então, poxa, se a de 5 anos tiver ganhado 15.000, eu estou assumindo que essa é a resposta certa, para ver se faz sentido ou não. Se a de 5 anos ganhar 15.000, a de 2 anos, para manter o que o enunciado falou, teria que ter ganhado 37.500. Ou seja, 2,5 vezes mais. Não faz sentido a de 2 anos ganhar isso, a de 5 anos ganhar 15.000, e a de 3 anos ainda iria ganhar alguma coisa. 37.000 mais 15.000 mais alguma coisa que a de 3 ia ganhar, vai extrapolar em muito os 31.000 de orçamento. Humberto, por quê? Por que extrapola? O que isso quer dizer? Quer dizer que 15.000 não é a resposta certa. Porque se a resposta fosse 15.000, daria certinho, cravadinho. Você somar o que a de 2 anos ganhou com a do que o 3 anos ganhou, com a do que os 5 anos ganhou, daria cravadinho 31.000. Como não somou, não chegou aos 31.000, na verdade ultrapassou aí muito, e eu nem calculei o de 3 ainda, a resposta não é 15.000. Vamos fazer de conta agora que a resposta é 6.200. Seria 6.200 se fossem diretamente proporcionais, por isso que eu errei. Vocês vão ver na aula 9 o grande vacilo que eu dei para errar essa questão. Enfim, se fosse 6.200, o que a de 5 anos recebeu, a de 2 anos teria recebido o quê? 2,5 vezes mais. Porque a idade é 2,5 vezes menos. Faz esse cálculo daqui, dá 6.200, dá 12.400, mais 3.100 dá 15.500. Ou seja, a de 2 anos iria ganhar 15.500, a de 5 anos iria ganhar 6.200, eu estou assumindo que ela iria ganhar 6.200, ou seja, se ela ganhar de 6.200, a de 2 vai ganhar 15.500. E a de 3, de 5 para 3, multiplicou por quanto? Multiplicou por 3/5, né? 5 para 3, multiplicou por 3/5. Ou então você faria 5 vezes quanto? Dá 3. Aí você descobriria que o quanto é igual a 3/5. Se a idade multiplicou por 3/5, quanto que vai ganhar a máquina 3? Os 6.200 que eu estou testando, 6.200 dividido por 3/5. São inversamente proporcionais. Se fossem diretamente, seria só multiplicar por 3/5. Mas como são inversamente, se de 5 para 3 multiplicou por 3/5, de 6.200 para o preço que a de 3 vai ganhar, vai dividir por 3/5. Ou multiplicar por 5/3, né? Que é multiplicar pelo inverso. Vezes 5/3. Aí que você iria encontrar 6.200 por 3 dá
2 e, sei lá, dá um número quebrado, você iria encontrar, na verdade, 10.333 aproximadamente. Fazendo esse cálculo daqui, você encontraria isso, 10.333,33. A máquina de 3 anos ia ganhar isso, a máquina de 2 anos iria ganhar isso, um número certinho e bonitinho, e a máquina de 5 anos, eu estou assumindo que ela ganhou 6.200. O que são esses números aqui? São a quantidade de dinheiro que as máquinas de 2 anos e 3 anos iriam ganhar, caso a resposta certa fosse 6.200. Faz sentido? Se eu somar esses três valores aqui, vai dar exatamente 31 mil? Não vai. 10 mil e pouco mais 15 mil dá 25.800. Mais 6 mil dá 32 mil e alguma coisa. Então, isso daqui daria mais ou menos 32 mil e sei lá o quê. A resposta certa, então, não pode ser 6.200, porque o orçamento é exatamente de 31 mil. Esses três números somados, obrigatoriamente, tem que dar 31 mil. Como, caso seja 6.200, não vai dar exatamente 31 mil, 6.200 não é a resposta certa. Vamos experimentar para a resposta certa para vocês verem que vai fechar direitinho, lindo e maravilhoso, porque é a resposta certa. Simbora! Se a de 5 anos ganhou 6 mil, estou assumindo que ela ganhou 6 mil, quanto vai ganhar de 2 anos? 6 mil vezes 2,5. Ou 6 mil dividido por 2/5, né? Que no fim das contas vai dar a mesma coisa. Como são inversamente proporcionais, se de 5 anos para 2 anos dividiu por 2,5, o preço vai multiplicar por 2,5, isso vai dar exatamente 15 mil. A máquina de 2 anos vai ganhar exatamente 15 mil, caso a de 5 anos ganhe 6 mil. Eu estou assumindo que ela ganhou 6 mil, eu ainda não tenho certeza. Estou experimentando. E a de 3 anos? Vai ganhar o preço da de 5 mil, como multiplicou por 3,5 para ir 3/5 para ir de 5 para 3, eu vou dividir por 3/5. Ou multiplicar por 5/3, dá na mesma. Multiplicar por 5/3. Isso vai dar o quê? 6 mil por 3 vai dar 2 mil vezes 5, 10 mil. 10 mil. Opa! Se a máquina de 5 anos ganhar 6, a máquina de 2 vai ganhar 15. E a máquina de 3 vai ganhar 10. 6 mil mais 15 mil mais 10 mil dá exatamente 31 mil. Exatamente o orçamento. Então aqui eu tenho o valor que 3 máquinas vão ganhar, inversamente proporcionais à idade delas, que somados dão o orçamento. Tem como algum outro desses números aqui me dar a resposta certa? Não. Só um vai fechar bonitinho. Só um vai ficar tudo amarradinho, tudo bonitinho, sem nenhum número quebrado daqueles do 10.333, que somados não deram exatamente 31. Só uma das respostas vai dar isso. Quando você encontrar a alternativa que te responde e que te coloca certo todas as condições do enunciado, você tem a sua resposta. Logo, a máquina de 5 anos vai ganhar 6 mil e eu não precisei fazer os cálculos. Na aula 9 vocês vão ver como que eu fiz os cálculos para responder essa questão, como que eu fiz os cálculos errados e quais que são os cálculos certos, mas você poderia fazer a partir da tentativa e erro que também acertava a questão. Vamos para mais uma. Essa questão caiu no Enem 2018 e lá na hora do Enem eu não sabia resolver ela. Vocês sabem que a prova de matemática é muito cansativa, exige muito dos alunos e mesmo que as pessoas saibam responder assim, no conforto de suas casas, com o ar-condicionado, vou ficar esnobando esse ar-condicionado muito, eu amo ele. Enfim, no conforto da sua casa, com o ar-condicionado lindo, maravilhoso, você conseguiria montar esse sistema de equação aqui e descobrir o valor de N e o valor de P. N é o número de parcelas e P é o valor de cada parcela. Dá para você responder, isso daqui seria um sistema de equação. Se você interpreta muito bem essa questão, você consegue montar o sistema e fazer as manipulações matemáticas e descobrir o valor de N e o de P. Lá na hora do Enem, você tem pouco tempo, você está ansioso, você já fez muitas questões com textos extremamente grandes e você não está com todo aquele pique do que se você estivesse aqui na minha casa nesse ar-condicionado maravilhoso. Então, na sua cara. Então,
que você pode fazer? Nessas questões aqui, nessa específica, eu não sabia resolver. Tava muito cansado, tava muito assim, faltava pouco tempo, já estava ansioso. O que eu fiz? Não estou conseguindo converter as palavras em cálculos matemáticos para montar esse sistema de equação. Vou fazer pelo método mecânico. O método da tentativa e erro é totalmente mecânico. É simplesmente substituir valores. Isso, se você está praticando muito ao longo do ano, é simplesmente pegar um número e colocar onde o enunciado está falando e ver se funciona ou não. É melhor do que você chamar de x e tentar descobrir o x. É você já assumir um valor de x e ver se funciona. É o método preguiçoso, digamos. E lá na hora do Enem, você não vai se dar ao luxo, você não pode se dar ao luxo de achar que vai conseguir acertar todas as questões pelo método certo. Então esse método preguiçoso aqui me ajudou não só nessa questão, mas em uma outra que eu já expliquei e vai estar no material complementar aqui, que eu usei esse método da tentativa e erro. Vamos lá. Eles falaram de número de parcelas, falaram que se aumentar em 5 o número de parcelas, vai cair em 200 o preço de cada parcela. Se diminuir 4, vai aumentar 232 o preço de cada parcela. Teria que montar um sistema de equação aí. Não vou fazer isso não, tô com preguiça. Vou assumir valores. É preguiçoso mesmo. Vamos lá, eu não vou experimentar o A e o E ainda. Só se B, C e D não derem certo, vou experimentar A e E. Porque é pouco provável que a resposta seja uma ou outra. Agora eu só vou experimentar 2 para vocês. Vou experimentar a resposta certa, que é o 24, e vou experimentar a resposta errada, que é o 40. Vamos experimentar primeiro a errada, que eu vou mostrar para vocês que vai dar errado, e experimentar a resposta certa, que eu vou mostrar para vocês que vai dar certo. Então vamos experimentar primeiro para 40. Fazer de conta que o número de parcelas é 40. Será que vai funcionar? Não, porque, né, é a resposta errada. Vamos lá. Se forem 40, 40 mais 5, eu tenho aqui 45 parcelas de alguma coisa, preço menos 200. Se forem n menos 4, eu tenho 36 parcelas e aumentou em 232 o preço da parcela. Como eu disse que o preço foi igual nos dois, eu simplesmente vou igualar isso. Percebe que, olha só, 45 parcelas de P menos 200 tem que ser igual a 36 parcelas de P mais 232. Mas se eu não tivesse substituído por um número aqui, eu teria que fazer n mais 5 vezes P menos 200 é igual a n menos 4 vezes P mais 232. Teria duas incógnitas, n e P, e eu teria que descobrir o valor das duas. Ao eu fazer de conta que n já é um valor que eu conheço, vai virar simplesmente uma equação. E equação é muito mais fácil de resolver do que função. Então vamos lá. 45 vezes P menos 200 é igual a 36 vezes P mais 232. Simplesmente fazer isso. 36P mais 36 vezes 232, que eu vou fazer na calculadora porque eu estou com preguiça, igual a 45P menos 9.000. Esse daqui é fácil de você calcular. Isso daqui eu quero fazer na calculadora. Pronto, 8.352. Vou passar o 9.000 para cá somando. Vai dar 17.352. É igual a... E eu vou passar o 36P para lá subtraindo. 45P menos 36P daria 9P. Logo, o valor da parcela seria, dividido por 9, 1.928. O que significa P ser igual a 1.928? Caso o número de parcelas fosse 40, o valor de cada parcela seria 1.928. O que eu faço a partir daí? Está me dizendo que isso daqui é igual a isso daqui. 45 vezes essa parcela é igual a 36 vezes essa parcela. Simplesmente substituir valores, simplesmente experimentar. A gente pode fazer assim. Olha, se a parcela normal é 1.928 com 40 parcelas, qual que é o preço total desse objeto? É um vezes o outro. Simplesmente multiplicar isso por 40, moto lá fora. Vou ficar tão feliz quando parar de gravar essas coisas e as motos pararem de incomodar. Simplesmente multiplicar um pelo outro, eu encontraria o preço total desse objeto. Aí a gente compara para ver se vai dar certinho. Você vai ver que não vai dar porque não é a resposta certa. Ó, se a parcela fosse 1.928, com 40 parcelas eu teria esse o preço total do meu objeto aqui. Vamos experimentar agora. Com 36 parcelas,
de 1928 mais 232. 1928 mais 232. Aí eu vou fazer esse cálculo aqui. 36 parcelas de a parcela mais 232. Será que vai dar igualzinho a isso daqui? Porque isso daqui é o preço com 40 parcelas, que tem que ser idêntico ao preço com 36 parcelas, que tem que ser idêntico ao preço com 45 parcelas. Percebe que é mais demorado. Eu estou experimentando valores, estou comparando números, estou fazendo cálculos quebrados, mas lá na hora do Enem, isso é mecânico. É simplesmente canetão de multiplicar. Ao invés de você fazer, chamar de incógnitas N e P e montar o sistema, é simplesmente substituir e fazer. Você encontraria que essa nova parcela seria 2.160, então 36 parcelas disso dariam 77.760. Não é a mesma coisa. 77.120 e 77.760. Se a resposta fosse 40, seria exatamente 40 parcelas disso, seria exatamente igual a 36, que é 4 a menos, parcelas de a parcela mais 332. Foi o que o enunciado falou. Caso tenha 4 parcelas a menos, o preço da parcela vai aumentar em 232. Aí eu vi lá, não vai aumentar em 232. Porque se aumentar em 232, o preço do objeto vai mudar. E o preço do objeto não pode mudar. Logo, 40 não é a sua resposta certa. Agora a gente vai fazer para o 24 e você vai ver que vai igualar certinho, lindo e maravilhoso. Porque 24 é a sua resposta. Simbora, se o número de parcelas for 24, estou assumindo que é 24 para experimentar, por isso tentativa e erro, errei quando eu assumi que era 40. Vamos acertar agora, supondo que é 24. Se a parcela for 24, 5 a mais são 29 e 4 a menos são 20. Então, 29 vezes isso daqui tem que ser igual a 20 vezes isso daqui, porque os preços são todos iguais. 29 vezes... 20 vezes a parcela mais 232 é igual a 29 vezes a parcela menos 200. Aqui eu vou encontrar 20p mais esse produto, que vai dar 20 vezes 232 dá 4.640. É igual a 29 parcelas, menos 200 vezes 29 dá 5.800. Iria fazer a mesma coisa, isolar o P de um lado, 29 menos 20, iria achar o 9P, iria isolar tudo do outro lado, iria achar 5.800 mais 4.640, que dá 10.440. 10.440. A partir disso, você encontraria o valor de P, que seria 1.160. 1.160. Caso o número de parcelas seja 24, cada parcela custaria 1.160. Então, qual seria o preço total do meu objeto? 1 vezes o outro. Então, o preço do objeto seria isso, 27.840. Será que vai dar igualzinho 29 parcelas disso daqui? Porque isso daqui é a parcela que eu calculei. Ou 20 parcelas disso daqui? Vamos fazer os cálculos. Primeiro, 20 parcelas disso daqui. É 1.160 mais 232 vezes 20. 27.840. Isso daqui, 20 vezes isso, dá exatamente 27.840. Vocês vão ver que 1.160 menos 200 vezes 29 parcelas também dá exatamente 27.840. Então, você tem a sua resposta, né? Porque o que o enunciado falou? Que se o número de parcelas for acrescido em 5, eu vou ter uma parcela menos 200. E se o número de parcelas for diminuído em 4, eu vou ter um aumento de 232 por parcela. Isso aqui obedece tudo que o enunciado falou. Então isso daqui é a sua resposta. O número de parcelas é 24. Você viu que quando eu substituí por 40 e fiz os cálculos, não deu o que o enunciado falou. Não deu que o número de parcelas mais 5 diminuiu 200. Não diminuiu. Deu um número diferente o preço de lá para o preço daqui. Então 40 não podia ser a sua resposta. Como com 24 funcionou tudo certinho, 24 é a sua resposta. E temos aí a resposta do nosso exercício sem precisar montar o sistema de equação. Foi isso que eu fiz lá na hora do Enem. Agora eu vou mostrar para vocês a última questão. O avião lá fora
Pelo amor de Deus, hoje não estão querendo me deixar gravar, mas vamos finalizar com a última questão, também do Enem 2019, e que eu também errei. Usei o método da tentativa e erro e errei. O método infalível, que é realmente infalível, você acerta com certeza, eu errei. Essa questão daqui está resolvida passo a passo, tipo, eu fiquei quase uns 20 minutos para explicar essa questão na aula 9, porque ela foi uma das mais difíceis da prova, e eu particularmente gosto de função trigonométrica, que é aquela ideia de ciclos, que hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, hora diminui. A explicação, passo a passo, dessa questão está lá. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz, o que é o método da tentativa e erro. Você substitui valores. Eles querem o valor de beta. Eles querem o valor de beta para que essa altura atinja um certo valor, um certo número de vezes e um certo tempo. Pode parecer assustador para vocês que nunca viram essa questão antes, mas lá na aula 9, fiquei quase uns 20 minutos dissecando exatamente e particularmente eu acho que foi a melhor explicação que eu dei durante o curso inteiro, foi para essa questão específica. Está muito bem explicada, eu expliquei exatamente a função de cada um desses termos daqui, então eu não quero me aprofundar, não quero explicar de novo essa questão, já tem 20 minutos explicado lá. Eu errei essa questão porque eu caí em uma pegadinha extremamente absurda, extremamente chata, que era o seguinte. Estava falando, eu quero um valor de beta, ou seja, eu quero um valor de beta que esteja acompanhando o t, que vai me dar uma potência boa. E a potência boa dizia que tinha que atingir a altura um certo valor, tinha que atingir 3 vezes em menos de 4 segundos. Era 3 vezes em menos de 4 segundos. Eu, pelo método da tentativa e erro, eu comecei a substituir. As opções eram 1, 2, 4, 5 e 8. Ao invés de eu começar a fazer cálculos muito doidos aqui, eu comecei a substituir se beta for 2. Aí eu coloquei beta igual a 2 aqui e fiz os cálculos. Poxa, quando o tempo chegar aos 4 segundos, vai ficar 2 vezes 4, menos π sobre 2, e lá eles tinham falado que π era igual a 3. Então eu substituí aqui por 3. 2 vezes 4 dá 8, menos 3 dá 5. Isso daqui seria 4 vezes seno de 5 meios. Ou seja, a altura daria 4 mais 4 seno de 5 meios. Se o beta fosse 2, quando o tempo chegasse a 4, que é o que ele quer, né, eu iria encontrar um seno de 5 meios aqui. Lá na questão resolvida passo a passo, eu falei para vocês quais são os ângulos que tem o seno específico para me dar essa resposta. Aqui eu só quero que você se atente a isso. Eu fui substituindo, beleza, eu encontrei que o valor de beta tinha que ser necessariamente 4, para que essa altura chegasse ao valor específico lá, que era de 6 centímetros, 3 vezes em 4 segundos. Eu encontrei que o beta tinha que ser igual a 4. Eu encontrei que tinha que ser igual a 4, porque esse seno daqui tinha que ser 16, tinha que ser 13 meios. Eu encontrei isso. Mas eu não me atentei que era 3 vezes em menos de 4 segundos. Eu calculei para exatamente 4 segundos que o beta tinha que ser exatamente 4. Mas como está me dizendo que o beta é referente à velocidade com que gira, quanto maior for o beta, maior a velocidade. Então, como eu quero em menos de 4 segundos, e eu calculei para exatamente 4 segundos, o beta não pode ser 4. Porque quando o beta for 4, vai me dar isso daqui em exatamente 4 segundos. Mas não é. O beta tem que ser maior do que 4. O beta tem que ser o próximo número aqui. O beta teria que ser o número 5. Vocês vão ver lá na aula 9 como eu resolvi essa questão passo a passo. Então eu peço para você que, quando for ver essa resolução realmente, não pelo método da tentativa e erro, no meio da questão você pare e pense, posso aplicar esse método. Já te mostrei 3 questões inteiras aqui como que é essa substituição. Só pensar um dos valores e jogar na fórmula. No caso aqui, beta igual a 4, beta igual a 2, beta igual a 5, seja o que for. Na resolução dessa questão, eu quero que você pare e tente resolver por meio da tentativa e erro. E, se você não conseguir, se você sentir dificuldade, vai lá na aula 9, coloca um comentário tipo, Humberto, como você usou a tentativa e erro aí?
Mas eu tenho quase certeza de que vocês vão entender, porque eu te expliquei 3 questões aqui como que faz, só substituindo. E vocês vão ver que o 4 vai funcionar exatamente, só que não é porque eles querem em menos de 4 segundos, e não exatamente em 4 segundos. Então querem para um T menor do que 4. Enfim, essa daqui é o desafio para vocês lá na aula 9, vocês vão relembrar desse exercício. E nós finalizamos aqui, pessoal. Senhoras e senhores, fechamos os 4 macetes, vai ter material complementar aqui com mais técnicas, com mais exemplos de exercícios, principalmente disso da tentativa e erro, que eu acho que é um grande diferencial para você lá na hora da prova. E eu agradeço a todos pela presença no vídeo até aqui. Eu já encerrei, já gravei as fáceis, médias e difíceis, então assim, esse é o último vídeo que eu estou gravando para vocês. Então, assim, vocês ainda têm vídeos para ver, mas eu estou encerrando as tarefas aqui, então, muito obrigado a todos. Estou extremamente cansado, mas estou extremamente feliz com o resultado desse curso. Se vocês quiserem, tiverem algum tempinho, deixem um depoimento aqui embaixo, que vai ser um grande prazer responder a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, eu espero que vocês continuem apoiando o curso e... Tô sem palavras. Apoiando e se apoiando no curso. Gostei. Apoiando e se apoiando no curso, tô poeta. Para melhorarem a sua nota lá em matemática, esperando que a gente consiga essa aprovação lá no Enem. Muito obrigado de novo, sério, estou extremamente cansado, eu vou tirar alguns dias totalmente de folga aqui. Vocês não fazem ideia de quão cansado eu estou, mas finalizamos. Obrigado pela presença de todos e parte agora para as questões, para a resolução e tenta aplicar esses macetes aqui para ver se vocês realmente consolidaram isso. Falou!